O que está acontecendo agora no Supremo Tribunal Federal pode marcar um dos momentos mais importantes no combate a fraudes contra aposentados no Brasil, e no centro dessa decisão está o ministro André Mendonça, relator do caso que investiga um esquema bilionário de descontos indevidos no INSS. Mendonça deu um passo firme e estratégico ao aceitar, de forma preliminar, a colaboração premiada do empresário Maurício Camisotti. Mas o que chama a atenção não é apenas a delação em si, é a forma como Mendonça tem conduzido o processo com equilíbrio, responsabilidade e profundo respeito às instituições. O acordo prevê a devolução de cerca de R$ 400 milhões, um valor impressionante que será destinado tanto aos cofres públicos quanto diretamente aos aposentados prejudicados. Isso mostra um compromisso claro com a reparação dos danos e com a justiça social. E aqui está o ponto-chave. Mendonça não agiu de forma precipitada. Mesmo diante de uma proposta robusta, ele decidiu encaminhar os termos do acordo para a análise da Procuradoria-Geral da República. Essa decisão reforça seu perfil técnico e cauteloso, garantindo que todas as informações sejam devidamente verificadas antes de qualquer homologação definitiva. Esse tipo de postura mostra um ministro que não busca protagonismo político, mas sim segurança jurídica. Mendonça entende que uma delação premiada precisa ser sólida, completa e útil para o avanço das investigações, não apenas um instrumento de negociação. Ao envolver a PGR nesse processo, ele fortalece a credibilidade da decisão e evita qualquer tipo de questionamento futuro. O caso em questão é extremamente sensível. Trata-se de um esquema investigado pela Polícia Federal na Operação Sem Desconto, que teria prejudicado milhares de aposentados e pensionistas com cobranças indevidas. E segundo as investigações, Camisotti atuava como peça-chave, sendo responsável pela articulação financeira entre associações e empresas envolvidas. Mesmo diante de toda essa complexidade, Mendonça mantém uma linha clara: agir com responsabilidade, ouvir as instituições e garantir que a justiça seja feita da forma correta. Isso fica evidente quando ele decide não homologar imediatamente o acordo, aguardando uma análise mais profunda da PGR. Essa cautela é essencial em casos de grande impacto como esse. Outro ponto importante é que o valor da devolução foi ajustado com correções e penalidades, ultrapassando o dobro do ganho inicialmente estimado pelo próprio delator. Isso demonstra que o processo não está sendo conduzido de forma branda, mas sim com rigor técnico e foco na reparação integral dos danos. Enquanto isso, o empresário segue preso, mostrando que a colaboração premiada não significa impunidade automática. Mendonça mais uma vez reforça a ideia de que a justiça precisa ser equilibrada, aberta à colaboração, mas firme na responsabilização. A expectativa agora gira em torno da manifestação da PGR, que deve ocorrer nos próximos dias. Somente após esse parecer é que o ministro decidirá sobre a homologação final do acordo. E esse detalhe é fundamental. Mendonça não está acelerando o processo por pressão externa. Ele está respeitando cada etapa legal. Em um cenário muitas vezes marcado por decisões apressadas ou politizadas, a atuação de André Mendonça se destaca pela serenidade, técnica e respeito às instituições. Ele demonstra que é possível conduzir casos complexos com firmeza, sem abrir mão da legalidade. E talvez esse seja o maior recado de tudo isso. Justiça não se faz com pressa, se faz com responsabilidade. E nesse caso, Mendonça mostra exatamente isso. Um ministro comprometido, não apenas com a lei, mas com a confiança da população no sistema judicial. E à medida que esse caso avança, o que se desenha diante dos olhos do país não é apenas mais uma investigação, mas um verdadeiro teste de credibilidade das instituições, e principalmente da forma como a justiça brasileira decide lidar com crimes que atingem diretamente os mais vulneráveis. Nesse cenário, a postura do ministro André Mendonça ganha ainda mais relevância, porque não se trata apenas de analisar um acordo, mas de estabelecer um precedente sobre como delações dessa magnitude devem ser conduzidas. O que Mendonça tem demonstrado até aqui é algo que muitos brasileiros esperam há anos: firmeza sem atropelo, cautela sem omissão e responsabilidade acima de qualquer pressão. Ao optar por ouvir a Procuradoria-Geral da República, antes de tomar uma decisão definitiva,
Ele sinaliza que não está disposto a transformar um caso tão sério em uma simples formalidade jurídica. Pelo contrário, ele eleva o nível da análise e reforça que cada detalhe precisa ser examinado com profundidade. E isso faz toda a diferença. Porque estamos falando de um esquema que, segundo as investigações, mexeu com a vida de milhares de aposentados, pessoas que trabalharam durante décadas e que, muitas vezes, dependem de cada centavo para sobreviver. Não é apenas uma questão de números ou cifras bilionárias, é uma questão de dignidade. E quando o judiciário age com responsabilidade, ele não apenas pune culpados, mas também restaura a confiança daqueles que foram prejudicados. A devolução de cerca de 400 milhões de reais, prevista no acordo com Maurício Camisotti, é um passo significativo, mas não é o único ponto em jogo. O verdadeiro valor dessa delação está nas informações que podem surgir a partir dela. Quem mais estava envolvido? Como esse esquema conseguiu operar por tanto tempo? Quais falhas permitiram que isso acontecesse? Essas são perguntas que só podem ser respondidas com uma investigação sólida. E é exatamente isso que Mendonça está buscando garantir. Ao não agir de forma automática, o ministro evita um risco comum em casos de grande repercussão, o de aceitar acordos incompletos ou frágeis, que depois acabam sendo questionados ou até anulados. Sua postura, portanto, não é apenas prudente, é estratégica. Ele está protegendo o próprio processo, assegurando que qualquer decisão tomada tenha base firme e seja praticamente incontestável no futuro. Outro ponto que chama a atenção é o equilíbrio entre justiça e rigor. Mesmo com a colaboração em andamento, o empresário segue preso, o que reforça uma mensagem clara. Colaborar não significa escapar das consequências. Significa, sim, contribuir com a verdade. E dependendo da efetividade dessa contribuição, eventualmente ter sua situação reavaliada dentro da lei. Esse tipo de equilíbrio é essencial para evitar distorções e garantir que o instrumento da delação premiada não seja banalizado. Além disso, a decisão de Mendonça também dialoga com um cenário maior, onde há uma constante tensão entre diferentes instituições sobre o protagonismo em investigações desse tipo. Ao envolver a PGR no processo, ele não apenas respeita o papel do Ministério Público, mas também ajuda a manter o equilíbrio institucional. Isso é fundamental em um momento em que qualquer ruído pode gerar insegurança jurídica ou questionamentos sobre a legitimidade das decisões. E talvez seja exatamente por isso que esse caso esteja sendo acompanhado com tanta atenção, não apenas pelo valor envolvido ou pelos nomes citados, mas pelo que ele representa. É um momento em que o Brasil observa se suas instituições estão preparadas para agir com maturidade, responsabilidade e compromisso com a verdade. Se a homologação for confirmada nos próximos dias, isso pode abrir caminho para uma nova fase nas investigações, com revelações ainda mais profundas e, possivelmente, novos desdobramentos. Mas, independentemente do resultado final, uma coisa já ficou clara. A condução do caso até aqui mostra que é possível fazer justiça de forma séria, técnica e respeitando cada etapa do processo. No fim das contas, o que está em jogo vai muito além de um acordo ou de uma decisão individual. Trata-se da confiança da população no sistema de justiça. E quando um ministro age com cautela, responsabilidade e respeito às instituições, ele não está apenas decidindo um caso, ele está ajudando a fortalecer todo o sistema. E é exatamente isso que a atuação de André Mendonça tem demonstrado, que a justiça, quando bem conduzida, não precisa de pressa para ser eficaz. Ela precisa de compromisso, equilíbrio e, acima de tudo, responsabilidade com cada brasileiro que espera, muitas vezes em silêncio, que a verdade prevaleça.